Opa, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bom? Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A hora que você estiver vendo esse vídeo. Então, tô eu aqui na minha rede, né, tava ponderando sobre algumas coisas e para compartilhar aqui com vocês o estudo dessa semana, do dia 16 a 22 de agosto, né, do Vem Segue-me, que tá lá. Essa semana é para ser estudado Doutrina e Convênios na sessão 89 a sessão 92, certo? Então a gente vai aprender um pouco sobre a palavra de sabedoria, as promessas que o Senhor tem pra gente e as coisas que acontecem na nossa vida, né? As oportunidades de abençoar e ser abençoado que o Senhor nos dá. Opa. Então, primeiramente ele começa aqui, ó. A frase de efeito é um princípio com promessa. Então isso aí tá logo lá em Doutrina e Convênios 89. Em Espírito de Oração, ele aconselha que a gente estude essas sessões e anote as expressões espirituais que a gente receber. Que sejamos sensíveis ao Espírito que se manifesta em verdade enquanto a gente estuda. Então o contexto é o seguinte, ó. Na escola dos profetas, o profeta Joseph Smith ensinou aos élderes de Israel a respeito da edificação do reino de Deus na terra. Eles conversavam sobre verdades espirituais, oravam juntos, jejuavam e se preparavam para pregar o evangelho. Mas havia algo naquele ambiente que seria estranho para nós e que também não parecia certo para Emma Smith. Durante as reuniões, os homens fumavam e mastigavam tabaco, o que não era incomum na época, mas isso deixava manchas pretas no chão de madeira e um forte odor no ar. Emma conversou sobre esse assunto com Joseph e ele consultou o Senhor. Como resultado, Joseph recebeu uma revelação que ia muito além do fumo e das manchas de tabaco. Essa revelação deu aos santos e às gerações vindouras um princípio com promessa. Promessa de saúde física, sabedoria e grandes tesouros de conhecimento. Então, isso está logo lá em Doutrina e Convênios 89. Então, o que acontece aí é que, simplesmente, né, depois de ser, como a gente pôde aprender no estudo passado, foi criada a Escola dos Profetas e os profetas e o profeta, junto com seus conselheiros e os 12 apóstolos, começaram a se reunir e tudo, mas havia aquela prática, né? Então imagina aí, há 200 anos atrás, né? Não tinha o conhecimento que a gente tem hoje sobre tabaco, sobre o fumo, né? Sobre essas coisas que a gente sabe que são danosos à saúde, né? E aí Joseph, ele recebeu essa revelação de que isso é ruim. E o fumo é danoso, né? Assim como o tabaco para a saúde naquele tempo, certo? A palavra de sabedoria é um princípio com promessa. É muito interessante, porque o do andamento, né? A revelação já diz, palavra de sabedoria. E o que vocês pensam quando se fala em sabedoria? Certamente sabedoria é agir da melhor forma. É tanto agir, pensar, desejar e falar, né, da melhor forma, com entendimento verdadeiro, com prudência, com força e com verdade, né? É algo muito interessante. A palavra de sabedoria, ela, hoje em dia, ela não somente se inclui as coisas que nós consumimos, né? Tem gente que acha que a palavra sabedoria é só para restringir, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Não, ela inclui todas as coisas boas que nós podemos consumir, né? Em alimentação, a palavra sabedoria também é você saber cuidar do seu corpo em todos os aspectos, né? Ou seja, quem tem alergia, quem precisa tomar remédio, agir da melhor forma. Você tem que se mexer, você tem que procurar caminhar, se exercitar. Não precisa ser nem um fisiculturista, né? Nem uma pessoa mais forte do mundo ou mais bela, mas você deve se cuidar. Então a gente deve ponderar e pensar, poxa, como é que eu devo cuidar do meu espírito, primeiramente, do meu corpo, da minha mente, né? Dos meus desejos, das minhas emoções, com sabedoria e para viver essa palavra de sabedoria. Essa é a verdade, entendeu? E no próximo ponto aqui
é sobre a primeira presidência. A primeira presidência possui as chaves do reino. Então, como a gente sabe, existe a ligação entre Deus e o profeta, que atualmente é o profeta Russell M. Nelson. Russell M. Nelson, ele é presidente também da igreja e, logicamente, é o presidente ali na primeira presidência, que é formada pelos seus dois conselheiros, certo? E estão acima do coro dos 12 apóstolos. Eles têm as chaves para comandar a igreja, para fazer de acordo, claro, com o que Deus quer, com o que Jesus Cristo deseja também para todos nós. Então, estão acima de qualquer outra organização, né? Inclusive dos 12 apóstolos. Mas, claro, trabalham todos unidos em conjunto ali para o reino de Deus. O próximo tópico é todas as coisas contribuirão para o meu bem. Então aqui ele conta a experiência especial que tem, que o Senhor dá uma revelação para uma mulher chamada... Minto, é na próxima. Aqui ele está falando, né, que todas as coisas, elas vão fazer o nosso bem. É muito interessante a gente pensar nisso, porque se algo acontece de ruim, pode ser algo bom. A gente pode pensar daquilo e aprender de maneira para influenciar a gente para o bem. Logicamente, se acontece algo bom, também da mesma forma. Então, é aquela coisa de que não importa o que acontece na nossa vida, né? Mas o que importa é a maneira como a gente vai reagir àquilo. Então, tem pessoas que têm... Todo mundo tem bênçãos, né? Mas pessoas que têm bênçãos mesmo privilegiadas, né? Se a gente for parar para pensar aí, poxa, quais são as bênçãos mesmo que eu tenho, né? E tudo são bênçãos, mas tem pessoas que têm bênçãos e privilégios imensos que muitos gostariam de ter, porém essas pessoas só vivem reclamando, né? Só vivem se queixando. Isso é bem triste, né? Porque a gente sabe que Deus, ele adora as pessoas que são gratas, ele ama aquelas pessoas que são gratas a ele. Então é isso, é muito ruim demais a gente ser ingrato, sabe? Então a gente tem que entender isso, que todas as coisas elas contribuem para o nosso bem. Em especial quando a gente está procurando fazer o bem, logicamente, né? É muito interessante isso. Agora sim, a experiência dessa mulher. Quem era Vienna Jacques? Essa Vienna Jacques, como a gente pode ver aqui, ela nasceu lá em 1787, Massachusetts. Era uma mulher fiel quando conheceu os missionários em 1831. E depois de obter um testemunho espiritual que a igreja e a mensagem deles era verdadeira, ela decidiu ir se encontrar com o profeta, conhecer o profeta, em Kirtland, Ohio, onde foi batizada. E nisso o Senhor deu um conselho para ela, para que ela consagrasse, né, os bens dela, fosse fiel e a partir daquele momento não fosse ociosa. E foi tudo isso que ela fez. E ela honrou ao Senhor e morreu aos 96 anos. Né? Para aquela época, realmente foi um milagre imenso de idade, né? Enfim, então a gente pode até pensar, poxa, que mulher maravilhosa, poxa, não vai existir mais outra pessoa como ela. Mas existe. Eu estava conversando com um lado americano e ele contou para mim que ele, ele mora em um dos imóveis nos Estados Unidos de um irmão chamado Jens. O irmão Jens é um senhorzinho que tem os seus imóveis, ele é membro da igreja, tem muitos imóveis, né, lá em Los Angeles, e ele simplesmente ganha milhões, né? Todo mês ele ganha milhões e milhões de dólares de aluguel. E o que acontece? Esse irmão, ele vive uma vida mais simples possível, uma vida mais frugal. Imagina aí, o Helder contou que ele vive com um pouco mais de $1.000. Então você imagina aí,
né? Ele e a mulher dele. Vivem por um pouco mais de $1.000. E sabe o que ele faz com todo esse dinheiro? Ele doa para a igreja. Todos os milhões que ele ganha todo mês, ele vai lá e doa para a igreja. Mas a gente pode pensar, poxa, se esse irmão tá maluco, ele poderia também aproveitar um pouco e tudo. Não, mas o foco do irmão James é assim como era o foco da irmã Viana Jackson, né? Ele queria o reino, ele quer o reino, né? Ele quer a glória de Deus, digamos assim, ele quer as bênçãos de Deus, ele não quer nada aqui da terra. E fazendo isso é um grande testemunho. Assim como o povo de Amon renunciou às armas e pegar em guerra, e fazer guerra contra seus irmãos, enterrando literalmente as suas espadas, seus escudos, sem suas armas de guerra. Assim, muita gente faz, né? Não é só o irmão James, mas muitos outros irmãos e irmãs que verdadeiramente são ricos, milionários e que doam bastante, generosamente para a igreja, né? Então isso é algo muito incrível. E seguem o conselho mesmo do Senhor de que a gente deve buscar obter as riquezas para fazer o bem. Primeiramente, a gente deve buscar o reino de Deus. E depois disso, a gente pode buscar, sim, com sabedoria, as riquezas da terra. Porém, o Senhor fala, né? Com o intuito, com o fito de fazer o bem. Então, isso é algo muito interessante. E é realmente dessa forma. A gente pode ver que as pessoas que procuram enriquecer de forma honesta, elas enriquecem à medida que elas fazem o bem, né? Ou seja, elas trazem um benefício para o seu próximo. E essa é a verdade. Então é isso, irmãos. Esse é o nosso estudo dessa semana. Esse que eu gostaria de deixar com vocês, tá certo? Muito obrigado pela atenção. Podem comentar, podem deixar o seu like, podem deixar o seu dislike se você não gostou. E dar uma sugestão, né? Então, muito obrigado. Digo a vocês, tchau e bênção.